Então, a gente vai dar início à aula de hoje. Meu nome é Cíntia, eu sou enfermeira, faço residência de saúde da família e comunidade no Grupo Hospitalar Conceição, né? Já estou no final da residência. Então, a nossa aula da semana passada foi uma aula um pouco mais extensa, né? A aula de hoje é um pouquinho mais curta e a intenção é que a gente aborde um pouco sobre a questão do desbridamento. Então, a gente vai analisar os tipos de necrose existentes, a indicação e a contraindicação do desbridamento, os métodos de desbridamento e as técnicas de desbridamento utilizadas para a realização da remoção de tecido necrosado. Então, para a gente entender um pouco a necessidade do desbridamento, a gente precisa, acho que, primeiramente, avaliar o tipo de tecido que está presente no leito da ferida. Então, existem dois tipos de tecidos, os viáveis e os tecidos inviáveis. Isso a gente já viu um pouco nas outras aulas. Mas acho que é bom dar uma reforçada e a gente conseguir analisar bem que tipo de tecidos são esses. Então, o tecido viável, ele também é chamado de tecido de granulação, ou tecido de epitelização, né? Ele se demonstra como um tecido que é supervascularizado. Então, ele pode sangrar com facilidade. Ele possui geralmente uma coloração que é vermelho vivo, brilhante, ele pode ter uma cor mais rosácea também. E geralmente a pele ao entorno dela é bem sensível, né, à dor. No caso de tecidos, isso é bem demonstrado na figura 1, né? Você consegue ver bastante o tecido de granulação e dá para ver um pouco na figura que o tecido está um pouco sangrante também. Nos tecidos inviáveis, então, são tecidos que são desvitalizados, né? Elas se caracterizam, então, pela perda ou diminuição da falta de vascularização, representados, então, pela necrose, né? Então, existem dois tipos de necroses mais características, né? A necrose de liquefação e a necrose de coagulação. A necrose de liquefação, ela possui uma consistência mucoide, uma consistência mais amolecida, né? Ela é geralmente de coloração amarela ou meio acinzentada, e essa necrose ela é formada por bactérias, fibrinas, elastina, leucócitos e fragmentos celulares e exudato. Né? Ela pode gerar um tipo de odor fétido. Eles podem estar firmes, né? É um tecido necrótico que pode estar ou firme, mais aderido no leito da ferida, ou ou menos aderido no leito da ferida, né? Ou nas bordas da ferida. A necrose de coagulação, ela é uma necrose mais consistente, mais endurecida, né? Ela ocorre devido a um processo de desnaturação das proteínas. Então, ela tem uma consistência mais dura, seca, né, bem coriácea, e pode ser macia dependendo do grau de hidratação do local. Né? Então, geralmente a cor é cinza, pode ser marrom ou preta, de firme aderência ao leito e nas bordas da ferida. Geralmente é uma necrose bem endurecida e uma necrose bem firme ao leito da ferida e às bordas. A segunda foto é uma foto uma necrose bem escurecida, né? A hipóxia no local ali é bem importante, né? Então, é um tecido necrosado já ali perdido, né? É tecido morto que provavelmente vai ter que ter uma amputação dos dedos ali no local. Então, acho que como a gente já falou nas outras aulas sobre os fatores sistêmicos, fatores do ambiente, fatores locais em geral, que influenciam no processo da ferida e principalmente no processo de necrose, existem então muitos fatores que influenciam e que impedem o processo de cicatrização das feridas, né? Nós temos os fatores locais, né, de ambiente, como a pressão da pele exercida nas superfícies, principalmente em pacientes que estão acamados, ambiente seco, com pele pouco hidratada,
né, edema, infecção, necrose, incontinência fecal, urinária, e os fatores sistêmicos, né, a idade, doenças crônicas, diabetes, hipertensão, condições nutricionais do paciente, pacientes debilitados nutricionalmente, muito emagrecidos, insuficiências vasculares, a própria imunodepressão, supressão e a radioterapia. Então, acho que é importante ressaltar também que a ferida infectada ela não cicatriza, né? Então, a gente precisa ter um cuidado maior com as feridas infectadas, ter uma discussão de caso com o médico, com os profissionais que estão atendendo aquele paciente para uma realização de um tratamento mais abrangente, para que se use tratamento sistêmico com antibióticos para cuidar daquela infecção, para que a gente consiga fechar a ferida, né? Então, a necrose propriamente dita é um conjunto de alterações morfológicas em um tecido ou órgão vivo, né, que é resultante da ação degradativa por parte das enzimas sobre uma célula letalmente agredida. Esse é o principal fator, então, para a realização do desbridamento, né, a presença da necrose. Ela dificulta o processo cicatricial e torna o processo bem mais lento, né. Então, nesses casos, é necessária a retirada do tecido necrosado da ferida, do leito da ferida, para favorecer o processo de cicatrização. Aqui na figura do lado, vocês conseguem identificar bem, a seta aponta bem para uma necrose mais escurecida, que é a necrose de coagulação, e existem pontos de necrose de liquefação também, ó, uma escada sacral é bem grande e provavelmente profunda, né? Depois que retirar todo esse tecido necrosado, provavelmente vai ver que ela atingiu partes de tecido bem mais profundos, né? Então, quais são as causas da necrose, né? A isquemia ou a anóxia, ela representa então a falta de aporte sanguíneo que leva a uma falta de oxigênio e de elementos nutritivos, né? Determinando então a morte celular. Dessa forma, os agentes físicos, como por exemplo o frio, né, ele provoca uma vasoconstrição e pode contribuir de maneira indireta para a diminuição do aporte sanguíneo, lesando vasos e aumentando o metabolismo celular de forma que o sangue existente ele se torne insuficiente, né? Então, com a morte celular, né, ocorre a necrose, e a necrose ela pode ser tanto de liquefação ou coagulação. Então, falando um pouco mais sobre os tipos de necrose, então. A necrose de coagulação, ela é uma necrose que, então, ocorre a interrupção do sangue em uma área determinada. Isso geralmente resulta, então, numa isquemia mais grave, né, resultante de uma isquemia mais grave. A área necrosada, ela se apresenta de forma bem delimitada. Como eu já disse, ela é consistente e endurecida e de aspecto seco, geralmente bem escura. As imagens que a gente tem ali, elas representam, então, feridas na região sacral, que são as mais comuns, né, principalmente em úlceras de pressão, são pontos de pressão bem característicos. Provavelmente foi causados por pressão contínua, né, por falta de mudança de decúbito. Isso provocou uma compressão dos vasos sanguíneos e, consequentemente, falta do aporte sanguíneo local, local nessa região. A necrose de liquefação, então, ela é bastante observada em infecções bacterianas focais ou ocasionalmente nas infecções que são fúngicas, né, por causa dos micro-organismos que estimulam o acúmulo de leucócitos e a liberação de enzimas por essas células, né? O material necrótico ele é caracterizado, então, por uma coloração branco-amarelada. Acho que fica bem visível nas duas figuras. Ela é de consistência, então, como eu já falei, mucoide, ela é mole, o tecido ele é desvitalizado,
né? E muito por causa da presença de leucócitos mortos, né? Que compõem a necrose de liquefação. Então, na primeira foto, a gente consegue observar, então, uma úlcera por pressão, com um pouco de tecido de liquefação, mas a gente consegue enxergar também um pouco de tecido de granulação no local. E a segunda imagem é bem característica de úlcera venosa, né, com presença de grande quantidade de tecido de liquefação. E a pele é bem ressecada no local também. A volta, a pele perilesionada, no caso. Então, a gente identificando um pouco de como são os tecidos de necrose, né? Então, o que significa, então, o desbridamento? O que é o desbridamento? Ele é a remoção de corpos estranhos, tecidos necróticos, secreções contaminadas e bactérias, delimitando a área da ferida. Né? Ela faz parte da fisiologia da cicatrização. Ocorre por meio de autólise, fagocitose, e normalmente nas feridas crônicas ocorre pela capacidade natural do organismo, né? Pois o organismo está comprometido e isso exige uma intervenção exógena, né? Então ele não ocorre em úlceras crônicas porque o organismo já está debilitado, então precisa de uma ação externa para que a gente consiga realizar o desbridamento adequado naquela lesão. O procedimento ele deve ser realizado então por um profissional enfermeiro, pode ser realizado por um profissional enfermeiro capacitado, né, que dispõe de instrumentos e material que seja asséptico, além dessa pessoa saber reconhecer os tecidos e estruturas presentes no local. Né? Então, é um procedimento que exige experiência e exige capacitação do profissional para ser realizado. As feridas com tecido necrótico, então, abundante, elas necessitam de desbridamento muito de realizar a limpeza no local da ferida. E isso reduz o número de bactérias presentes na ferida e expõe o tecido viável. Às vezes, o tecido necrótico, então, ele pode cobrir e mascarar a verdadeira extensão e o aprofundamento da ferida, né? Então, a gente vai ver agora mais à frente que o desbridamento ele tem necessidade em diversos momentos, mas a gente precisa ver quando dá para fazer na unidade e quando ele tem que ser encaminhado devido à gravidade para um hospital para fazer em bloco cirúrgico ou para fazer dentro do hospital em si e não na unidade de saúde ou na casa do paciente. Então, no quadro a gente tem a indicação e a contraindicação para o desbridamento, né? A indicação fica bem clara de que a gente retira quando a gente faz o desbridamento quando tem necrose presente no leito da ferida, né? Tanto necrose de liquefação quanto necrose de coagulação. E as contraindicações, bom, feridas em membros inferiores com percussão que seja duvidosa ou ausente e úlceras em paciente terminal com instrumento cortante ou fora da possibilidade terapêutica, a gente deve sempre avaliar com o médico a necessidade, mas geralmente é contraindicado. Né? Existe uma grande importância, então, de se fazer uma anamnese completa do paciente, né? Com discussão de caso com outros profissionais, para a gente conseguir estabelecer uma conduta sempre que seja unificada, né? Que os profissionais que estão atendendo aquele paciente que consigam tomar o mesmo tipo de conduta e seguir uma mesma linha de raciocínio, para que a gente consiga realizar um tratamento contínuo do paciente que favoreça a saúde dele. Né? Então, é sempre interessante realizar a avaliação do desbridamento em casos que a gente vê que é mais complexo com um médico, com um nutricionista, com outros profissionais que vocês tenham disponível que estejam em atendimento desse paciente para ver a necessidade e ver que tipo de desbridamento pode ser realizado nesse local. Então, falando um pouco dos tipos de desbridamento, nós temos, a gente colocou 4 tipos de desbridamento bem específicos, né? O desbridamento instrumental conservador,
o desbridamento instrumental cirúrgico, o mecânico e o enzimático. A gente vai falar um pouquinho de cada um deles e as suas especificidades, né? A gente vai abordar cada uma delas. Então, o desbridamento instrumental conservador, ele é considerado, então, um método que é seletivo, né? De remoção do tecido necrosado. Ele não ocasiona dor nem sangramento. Portanto, ele não atinge tecidos que sejam viáveis. Esse método ele é utilizado com objetos cortantes, como o uso de lâmina, de bisturi ou tesoura, né? Ele pode ser também utilizado juntamente com outros tipos de desbridamento. Geralmente a gente consegue fazer combinações de técnicas de desbridamento para acelerar o processo de remoção desse tecido de necrose e acelerar o processo de cicatrização da ferida. Então, ele é um procedimento que deve ser realizado de forma asséptica, né, e pode ser realizado no domicílio da pessoa, né, na beira de leito, ou dentro da unidade de saúde. Então, os enfermeiros eles estão aptos para realizar as técnicas de desbridamento, né, contanto que tenham sido capacitados ou treinados para isso, né. É um método que exige uma habilidade motor e uma destreza bem grande, né? O risco de sangramento e de dor, no caso do procedimento ser realizado de forma incorreta, é bem grande, né? E então, esse tipo de procedimento a gente também não contraindica, né? A gente não indica em casos de terapia anticoagulante e coagulopatias. Então, ele é um procedimento que existe sim o risco de sangramento, de provocar dor no paciente, né? É a questão da gente ver até onde é o limite do desbridamento, até onde dá para se retirar aquele tecido necrosado, né? Ou aquele tecido desvitalizado, até em que momento a pessoa não sinta dor e não haja sangramento. Esse é o limite que a gente diz que é o limite do enfermeiro, né? O enfermeiro está habilitado para remover tecido desvitalizado. Então, assim, é bem importante o enfermeiro ele conhecer bem como funciona o organismo, né? E conhecer bem de anatomia e de fisiologia para entender até que ponto ele consegue desbridar e até que ponto ele pode ir com a remoção do bisturi, uma técnica que exige bastante destreza, né? Então, já o desbridamento cirúrgico, né, é um tipo de procedimento que é realizado em casos mais complexos, né, onde se realiza a remoção em grande quantidade de tecido necrosado, né, remoção maciça de tecido necrosado. E geralmente com um certo tipo em casos de emergência, né, onde tem processos infecciosos mais graves. Então, o procedimento ele geralmente é realizado por um médico e geralmente em centro cirúrgico, né? Considerando a necessidade talvez de anestesia local ou anestesia geral do paciente, para conforto do paciente. É interessante que nessa modalidade o desbridamento pode ser realizado através de incisões em tecidos vivos, com o intuito de transformar feridas crônicas em feridas agudas. Isso ajuda o processo de cicatrização da ferida. Então, a ferida, de forma geral, né, com casos de infecção e necroses bem extensas, é interessante sempre avaliar com o médico, com o profissional, juntamente com o médico, para ver a necessidade de encaminhamento, então, para o hospital, para realizar o procedimento em bloco cirúrgico, né?
Então, em relação à técnica do desbridamento instrumental conservador, então, que é a técnica que o enfermeiro utiliza, né? A gente tem 3 tipos diferentes: cover, a square e a slice. Então, na técnica de cover, né, a gente consegue visualizar na segunda foto, na foto de baixo, é uma patinha de porco, a gente consegue identificar bem a técnica. Então, ela é realizada através do deslocamento das bordas com uma lâmina de bisturi, de forma que se consiga pinçar as bordas e tracionar o tecido necrosado. Então, o tecido ele é cortado então paralelamente ao leito, para que se possa então remover por inteiro, como se fosse uma tampinha, né? Essa técnica ela exige bastante precisão e cuidado para não atingir tecidos viáveis, né? Ou seja, de utilizar o bisturi de forma que ele não seja profundo, seja mais superficial, realmente para tirar só a parte do tecido necrosado, para não atingir tecidos mais profundos e tecidos viáveis. Já na técnica de square, então, ela também é chamada de escaratomia. Ela consiste em realizar incisões paralelas, tanto horizontais quanto verticais, formando pequenos quadradinhos. Acho que fica bem claro na figura 1. Né? A gente faz várias incisões, sempre formando quadrados. Essas incisões, elas não podem ser muito profundas também, isso vai depender do tipo de tecido necrótico. Geralmente a gente faz em tecidos de necrose de coagulação, né? Mas nunca tão profundos, para não atingir tecidos viáveis. Após realizar as incisões, a gente consegue remover o quadrado do tecido necrosado, né, com a ação do bisturi de forma tangencial. A gente vai removendo quadradinho por quadradinho. A técnica de slice, que na verdade é uma combinação da técnica com a técnica de cover, a gente utiliza as duas. A gente utiliza em tecidos de necrose, de liquefação principalmente. Né? A gente se utiliza da tesoura com auxílio da pinça para retirar o tecido que se dispõe de forma desorganizada no leito da ferida. Como a necrose de liquefação é uma necrose mais móvel e mais maleável, digamos assim, a gente consegue pinçar a necrose e remover ela bem tangencialmente à pele com a utilização do bisturi ou com a utilização da tesoura. Então, assim, a gente sempre faz o procedimento com todo o cuidado, né, e precaução para que não haja sangramento e para que não haja dor. Mas no caso de sangramento, então a gente realiza a compressão do local por 5 minutos, né? É interessante a utilização de alginato, né? Ele realiza uma ação hemostática no local, né? Após o procedimento, se estiver sangrando, é interessante que se use alginato. E depois de desbridamentos, é indicado para prevenção de infecção a utilização de óleos. Então, são as 3 técnicas que a gente tem, que o enfermeiro pode aplicar para remoção de necrose, no caso de desbridamento, então, instrumental. Então, é sempre interessante, depois que a gente faz o desbridamento, avaliar como ficou essa ferida para ver que tipo de cobertura a gente vai utilizar. Mais aprofundadamente, então, em relação a coberturas, a gente vai conseguir ver no módulo da semana que vem, que a gente vai abordar cada tipo de cobertura e a necessidade da utilização dela em cada um. Então, o desbridamento mecânico, dando sequência aos tipos de desbridamento, então, né, ele consiste na remoção de tecido morto com a utilização da força física, né? Então, a gente pode fazer essa remoção através da fricção e da irrigação.
Então, a fricção é uma técnica para remoção de tecido necrosado, né, realizado com gaze que esteja umedecida, realizado sempre no tecido necrótico de dentro para fora. Então, o procedimento ele pode ser doloroso e deve ser evitado em tecidos onde haja tecidos de granulação, né? A fricção ela é realizada de forma suave para não prejudicar o tecido neoformado, né? O tecido que esteja ali em formação. É uma técnica que, bom, eu coloquei porque às vezes a gente acaba assim utilizando, né? Não é utilizado a gente fazer limpeza de feridas com fricção de forma geral, onde não haja tecido necrosado, mas em casos onde existe muito tecido necrosado, principalmente de liquefação, a gente pode sim fazer remoção, mas lembrando que é sempre de forma suave, com a gase umedecida, para retirar o excesso, né? Ou seja, isso facilita para a gente conseguir remover o excesso do tecido de liquefação. Já no caso da irrigação, então a gente se utiliza de soro, geralmente soro fisiológico, né? Em alta pressão, de preferência que esteja morno, para irrigar o local, né? Ou com seringas ou com agulhas, em formas de jato direcionado no local do tecido necrótico. Ou seja, no local onde a gente deseja desbridar. É uma técnica que é mais efetiva que a da fricção, e isso ajuda a amolecer o tecido local, né, o tecido necrótico local, e auxilia também na remoção de restos de produtos que tenham sido usados anteriormente e que estejam presentes no leito da ferida, né. Então, lembrando então que o soro é fisiológico que a gente utiliza e que de preferência ele esteja morno para ajudar na remoção e amolecer aquele tecido necrosado, né? Ele consegue se soltar aos poucos do leito da ferida com a utilização de jato direcionado para o local da necrose. Então, desbridamento enzimático, né? Também é um tipo de desbridamento que pode ser utilizado na unidade de saúde, não só o desbridamento instrumental, né? Ele se utiliza, então, como o nome já diz, de enzimas que contribuem para a remoção do tecido necrosado no local da ferida. Então, elas reduzem a área necrótica e aumentam a área de granulação, além de amaciar e dissolver aquele tecido que está desvitalizado ali no local. Né? É considerado um método que é seletivo e que é não agressivo. Né? Pode ser também associado com outros métodos. Né? A gente geralmente utiliza o método de desbridamento enzimático após realizar o método de desbridamento instrumental conservador. Né? A gente consegue associar as duas e favorecer o processo de cicatrização de forma que ocorra mais rápido. Então, pessoas com sensibilidade, né, pode causar dermatite, eritema e na região da pele íntegra, né? Então é sempre importante ver a sensibilidade da pessoa aos tipos de produto utilizado. Né? Produtos que podem representar bem, então, o desbridamento enzimático, né, é o uso da papaina, né, que são compostos de enzimas, a colagenase e a fibrinolisina, né, que também são produtos que são bem utilizados para a realização do desbridamento enzimático. Como eu disse, a gente vai abordar esses tipos de cobertura mais aprofundadamente no módulo da semana que vem. Antes da gente terminar, eu queria dizer para vocês uma coisa que acabou que não entrou nos slides. E eu acho que é interessante conversar também. Existe também o desbridamento autolítico e ele não entrou no processo dos slides, né?
O desbridamento autolítico, ele ocorre de forma natural em todas as feridas, né? Os fagócitos no leito da ferida, na lesão em geral, junto com a presença de macrófagos, enzimas proteolíticas, né? Elas liquefazem e separam o tecido que é necrótico e isso estimula a granulação do tecido. Então, a autodigestão que é propiciada, né, ela pode ser propiciada, né, de forma a utilizar alguns tipos de cobertura que são bem característicos para ação autolítica, como é o caso, por exemplo, do hidrogel. Então, é importante também em relação a, só para finalizar, em relação à realização do desbridamento nos profissionais também, existe uma necessidade, então, de uma elaboração de uma política que seja única, né, por parte de órgão federal que normatize a prática do desbridamento cirúrgico conservador por parte dos enfermeiros, né? A gente pode realizar o desbridamento, né, a técnica do desbridamento, mas não existe nada que esteja normatizado para que a gente de fato possa exercer esse tipo de procedimento, essa técnica, né? É importante ressaltar. Bom, essas são as referências. A aula de hoje foi um pouco mais curta, né? É uma aula bem simples, o assunto era bem específico. Eu queria ver com vocês porque tinha ficado alguma questão da semana passada e eu não me lembro o que era, que vocês tiveram de dúvida e que eu disse que eu ia procurar, eu tinha anotado num caderninho e eu não sei onde é que eu botei. Então eu queria ver com vocês se vocês podem para mim me relembrar o que foi que surgiu de dúvida que eu ia buscar da semana passada. Eu não sei se vocês conseguem retornar essa informação para mim. Mas, bom, eu vou deixar vocês pensando, agora a gente entra, então, para o tempo de perguntas. Sintam-se à vontade para perguntar e eu espero que a aula de hoje tenha sido produtiva para vocês.